Eu tinha 14 ou 15 anos de idade quando li a notícia. Em um lugar perdido no interior de Goiás, vivia um garoto que, além de muito estranho, ninguém sabia de onde tinha vindo. Fiquei muito impressionado. A história que você vai ler baseia-se nesse acontecimento. Porém, esta é uma obra de ficção e não uma reportagem. Prepare-se. Acompanhando a trajetória de Jonas, você vai se defrontar com um grande mistério. Um mistério que se esconde dentro de nós mesmos e que cria monstros. Uma estranha força capaz de nos transformar em pessoas que desconhecemos quando nos vemos diante daquilo que é simplesmente diferente, novo. Espero que todos aqueles que me acompanharem nessa aventura saiam dela tão enriquecidas como eu saí. Esta é a introdução, pessoal, do Luiz Galdino, no livro A Vida Secreta de Jonas. Esse livro foi escrito por Galdino e foi publicado pela editora Ática em 1989 na série Vagalume. Eu achei interessante trazer esse livro aqui no canal, por quê? Porque ele trata muito da história do bullying aqui. O preconceito, o bullying, a falta de empatia com a pessoa que você não conhece, com aquela pessoa que é estranha ao grupo. E eu vou falar um pouco dele. Meu nome é Tânia, eu sou do canal Capa e Conteúdo, tá? E nesse livro, então, eu gostaria de falar sobre isso. A Vida Secreta de Jonas, que o Luiz Galdino escreveu. Luiz Galdino, ele é professor, né? Ele ainda está vivo, ele é professor, ele já trabalhou em jornais, ele já trabalhou em vários tipos de emprego. E como escritor, ele gostou muito de trabalhar com o adolescente, a visão adolescente da vida, a visão infantil da vida. Ele gosta muito de escrever para adolescentes. Tem vários outros livros escritos para a coleção Vagalume desse autor. A história de Jonas é a seguinte: tinha um grupo de amigos que tinha acabado de sair da aula e estavam ali numa praça conversando quando de repente apareceu um menino do nada. Um menino esquisito, do cabelo em pé, assim, com aquela cara de assustado, a cara de perdido. E ele disse, as pessoas chegaram nele, perguntaram de onde ele vinha, quem ele era. Ele disse simplesmente que não sabia quem era, não sabia de onde vinha. E toda a história desse livro é esse mistério em saber de onde veio esse menino. Então logo colocaram o nome dele de Jonas, por causa do Jonas da baleia, né? O Jonas do peixe que engoliu aquela pessoa e foi parar em outro lugar. Colocaram o nome dele de Jonas por uma alusão à história bíblica, né, de Jonas. Então, Jonas ele passa por vários problemas durante essa permanência nessa cidade. Alguns colegas dele, algumas crianças acolhem ele, outras não gostam da ideia de ter uma pessoa completamente estranha ao grupo ali. Então, eu achei interessante trazer essa história aqui para o canal por falar de bullying e por falar de preconceito. Nessa história existem alguns personagens. Existe o Geninho, a Ana Paula, que é a maior amiga do Jonas. Existe também o Rubio e o Marcelo, que são aquelas pessoas que são contrárias a ele, são pessoas que não gostam dele, que fazem a vida dele um inferno enquanto ele está lá na cidade. E tem o Rafa, que é irmão do Rubio, que ele não sabe assim se ele é amigo, se ele é inimigo, aquela pessoa que fica no meio do muro. Então o Jonas, como eu falei, se depara com uma série de conflitos ali por ele não se lembrar de nada, por ele simplesmente aparecer do nada naquela cidade. Inclusive a imprensa também entra na história. Então sabe aquele papo do fake news que a gente tanto fala hoje em dia? Nessa história que ele escreve em 1989, né, que foi publicado, já tem a história do fake news aqui. Simplesmente inventam que Jonas ele pode ter vindo de um outro planeta, porque ocorre na cidade uma série de
de intercorrências assim, de visões de luminosidade, de queda de energia que pode estar atribuída à vinda dele para a cidade, dele ter sido colocado ali por seres de outro planeta, ou ele mesmo ser um ser de outro planeta, que a imprensa cai em cima dessa história. Então toda a história se dá por volta dessa vinda, desse rapaz estranho, dessa criança estranha naquela comunidade. Como ele sofre por ser assim, diferente. E é muito interessante a visão da situação dele, dessa falta de introspecção das pessoas, da falta de humanidade, da pessoa que está ali sem saber onde está, quem é, do acolhimento em si daquela pessoa que é estranho ao grupo, né? É muito interessante esse assunto de ser abordado com as crianças, é muito interessante de falar sobre o bullying. Esse livro fala muito sobre isso. Na minha edição aqui, como num livro anterior que eu já fiz a resenha, tem aquela parte de suplemento de trabalho, que preenchendo todas as fases aqui, as lacunas, e você consegue fazer o resumo do livro. Aqui também, né? Você preenchendo através dos desenhos que tem no decorrer do livro, no meio do livro, você consegue fazer um apanhado geral. É um livro muito interessante de ler, tem várias introduções, vários tipos de pensamento que as pessoas têm com relação àquela pessoa que é estranha ao grupo. As ilustrações também são bem interessantes, são explicativos da história. É legal de você apresentar, as pessoas apresentarem isso para as crianças. Esse livro é muito rápido de ler, tem poucas páginas, e eu aconselho porque, como eu falei, é um momento legal de você apresentar para as crianças o lado humano e desumano da vida, né? Do como é lidar com aquela pessoa que é diferente, aquela pessoa que é estranha ao grupo, é estranha naquela sociedade, e assim, acolher aquelas pessoas que são diferentes, aquelas pessoas que não fazem parte do grupo. É legal. Gostaria que vocês lessem e dessem seu joinha, apoiassem o canal, se inscrevessem, e é isso. Obrigada, pessoal. Beijos.